Cara, você lembra da sensação de assistir o X-Men 97 pela primeira vez? Aquela sensação de pensar, caralho, finalmente alguém entendeu os X-Men. Porque não era só uma animação boa, era daquelas raras obras que faziam você esquecer que estava assistindo uma animação. Você tinha ação, você tinha drama, você tinha personagem com conflito de verdade, com consequências e principalmente vilão que parecia ser uma ameaça. E tinha a sensação de que cada episódio estava levando para algum lugar. Você terminava o episódio querendo imediatamente assistir o próximo. E esse é exatamente o motivo pelo qual a segunda temporada me decepcionou tanto. Porque o problema do X-Men 97 não é simplesmente ter alguns episódios ruins, nem a questão de que eu não ter gostado da adaptação específica. O problema é muito maior. A segunda temporada parece ter esquecido porque a primeira funcionava. E quanto mais você compara as duas, mais absurdo isso fica. Porque no episódio 5, 6, 7 e 8 da primeira temporada, construiu uma história gigantesca, conectada e progressiva. Na segunda temporada, os mesmos episódios simplesmente parecem uma sequência de ideias jogadas. E hoje eu quero te mostrar exatamente onde o X-Men 97 começou a desandar. Porque o Apocalipse foi completamente desperdiçado e principalmente, como uma série que parecia ter encontrado a fórmula perfeita, conseguiu perder essa fórmula no meio da própria temporada. E eu não estava nem querendo fazer esse vídeo. Eu tava me segurando de verdade, mas depois do último episódio eu pensei, não dá mais, não tem como, eu preciso falar isso com a rapaziada. A gente precisa conversar sobre isso. O problema começa quando justamente a temporada parecia estar no auge. Vamos voltar um pouco, porque o mais irritante nessa história é que a segunda temporada começa prometendo pra caramba. Os primeiros episódios passam um bom tempo construindo a ameaça do Apocalipse. Passado, presente e futuro. E a gente começa a entender quem que ele é e a importância dele e por que ele deveria ser uma ameaça gigantesca pro X-Men. Então a gente chega no episódio 4, a transformação de Ensabanur em Apocalipse. E aqui eu preciso dar o braço a torcer. É absurdo, tá? Absurdo. O episódio cria a sensação de escala que você espera de uma história do X-Men. O Apocalipse parece uma entidade. A ameaça está acima dos personagens normal. Até o Kang, o fodendo Kang, aparece tratando a situação como algo que não dá pra simplesmente resolver na porrada. Porque pode existir a discussão de power scaling nessa cena? Pode, mas como apresentação de vilão isso funciona muito. Você finalmente olha pra aquilo e pensa, finalmente, tá, essa é a palavra, a série tá construindo o grande vilão da temporada. Depois ainda tem um Magneto, Infinito Apocalipse, um buraco negro, poderes sendo utilizados de escala absurda, Apocalipse simplesmente vaporizando o Magneto e aquela sensação de que a série tá preparando alguma coisa gigante. Você termina esse episódio pensando, tá, agora a putaria começou. Só que aí acontece uma coisa muito estranha, a história para. E quando eu digo para, não é que ela, fica lenta pra enrolar. Não, ela para, ela muda. Parece que não é a mesma série. O episódio 5 é o primeiro sinal de que alguma coisa deu errado. Chega o episódio 5 e ao invés de eles continuar desenvolvendo o Apocalipse, a temporada decide focar no Morfo, Wolverine e naquela trama envolvendo o Adamantium. E aqui tá uma diferença muito importante. Eu não acho necessariamente que esse episódio seja ruim. Esse é o ponto que eu quero deixar claro. O problema mesmo é que esse episódio, ele é decente. Ele é decente. Só que por que ele existe? E a pergunta é muito mais importante. Você acabou de passar por 4 episódios construindo Apocalipse. Você apresentou o vilão, você criou a escala, você criou a expectativa e a ameaça. E agora você tem pouquíssimo tempo para desenvolver essa história. Porque lembra, a gente tá no meio da temporada. Então, naturalmente, o espectador espera que a série continue avançando, mas não. Ela para, ela resolve uma questão paralela do Wolverine. E pior, uma questão que poderia ser conectada ao arco principal. Porque nos quadrinhos, existe uma conexão interessante entre o Apocalipse e o Adamantium do Wolverine. Era uma oportunidade perfeita para pegar a história paralela e fazer ela alimentar a trama principal. Mas a série escolhe separar as coisas. É como se o roteiro dissesse, olha, a gente tem um negócio aqui enorme acontecendo ali, mas não vamos mexer nele não. Vamos mexer em outra coisa. E isso começa a virar um padrão repetitivo. E aí vem o episódio da Polaris. E aqui a coisa fica ainda mais evidente, porque chega o episódio 6, a Polaris, novamente, tá? Eu gosto da Lorna, eu não tenho problema nenhum com a personagem. O problema, na verdade, é a estrutura, porque você tem o Ciclope, tem a Tempestade, tem o Fera, tem a Jean, tem a Vampira, personagens extremamente importantes que estão praticamente esperando a temporada lembrar que eles existem. Você decide gastar o episódio inteiro em uma história paralela da Polaris, enquanto isso o Apocalipse continua esperando, e é aqui que começa a aparecer a maior falha estrutural dessa temporada. Ela não está gastando tempo como se tivesse 30 episódios, porque ela não tem, é uma temporada curta. Você não pode gastar episódios inteiros em história que não alimenta a narrativa principal, e esperar que isso não prejudique o arco. E isso fica ainda mais irritante quando você olha para algumas histórias que poderiam ter sido adaptadas. O arco da Sala do Perigo, por exemplo, tá? Poderia ter sido uma oportunidade muito maior
para trabalhar a Emma Frost e toda a consequência do massacre de Genosha. Nos quadrinhos, esse período tem uma importância enorme pro personagem. A Emma não tá simplesmente aparecendo porque o roteiro precisava de alguém novo. Existe uma trajetória, consequência de desenvolvimento. A série começa a deslocar o foco para outras coisas. E aí você olha pro relógio e pensa, peraí, já foi 2 episódios e o grande vilão da temporada continua praticamente parado. Mas talvez agora a história vai. Agora o negócio vai engrenar. Mas aí chega no episódio 7 e ele não é ruim. E de novo, é esse o problema. O episódio de julgamento de Grendel Creel, eu vou repetir, tá? Ele não é ruim, ele é mediano. Assim como o da Polaris. Só que existe uma diferença entre o episódio mediano e o episódio que faz você sentir que está naquela posição da temporada. Você está chegando na reta final, a ameaça principal está estabelecida. O que você precisa fazer agora, filho? Acelerar, conectar, preparar o confronto. Você precisa aumentar a tensão. Mas a temporada continua abrindo novas histórias. Parece a porra de The Boys. E ainda consegue pegar um arco importante e simplificar ele de uma maneira que prejudica os personagens. E aqui entra uma coisa muita gente vai falar. Ai, mas você tá reclamando de power scaling. Eu tô. Sabe por que eu tô? Porque power scaling não é apenas a discussão de nerd na internet pra saber quem tem mais, quem bateria em quem. A gente não tá ali fazendo aqui uma batalha mortal do Peter. É narrativa. Você está estabelecendo que determinado personagem possui determinado nível de poder, porque isso cria expectativa, cria ameaça, cria relação, tensão. Se você estabelece que o personagem é extremamente poderoso e depois faz outro personagem derrotar ele sozinho sem uma explicação convincente, você não tá apenas fazendo com o personagem parecer forte, você tá fazendo o outro parecer fraco. E isso importa. No episódio 7, a gente tem o Noturno derrotando o Exo. Isso é um exemplo perfeito. Sabe por quê? Porque o Êxodo é apresentado nos quadrinhos como um mutante absurdamente poderoso. Um personagem que exige uma resposta proporcional. E de repente, o Noturno derrota o cara sozinho. É como se você pegasse a Viúva Negra e desse um couro no Thanos. Não faz sentido. E não porque ela não é útil, é porque é a porra do Thanos. Você precisa explicar como que isso acontece. Porque a graça da história do super-herói é justamente a gente entender as limitações e capacidade de cada personagem. Se qualquer personagem pode derrotar qualquer outro a qualquer momento, a gente colocaria o Capitão Pátria pra tomar um pau do Fury na primeira temporada. Você tá entendendo que o negócio não faz sentido? Agora, apenas imagine o que isso faz com o Apocalipse. A X-Force encontrou o Apocalipse, ele tá morto, você pensou, tá, mas quem que matou? A resposta é o Gambit. O Gambit Cavaleiro da Morte. Aí você pensa o que isso significa. Você passou episódios construindo o Apocalipse como uma grande ameaça, você mostrou o cara enfrentando personagens poderosos, você criou toda uma aura em volta dele, Six Seven, então você simplesmente morre. E não morre depois de uma batalha épica, não morre depois de um confronto final, não morre depois de conseguir destruir alguma coisa importante. Ele simplesmente aparece morto pelo próprio Cavaleiro da Morte. Isso destrói uma das coisas mais importantes que a história precisa construir, a porra da ameaça. Porque se o vilão principal pode ser derrotado dessa maneira, antes mesmo do confronto final, por que eu deveria ter medo dele? Por que eu deveria acreditar que os X-Men estão em perigo? É pior. Isso também destrói o próprio significado do Cavaleiro da Morte. Porque qual que é a graça de transformar o Gambit em uma arma do Apocalipse se quando chega a hora dele mostrar a hierarquia entre os dois, o subordinado mata o chefe? É uma inversão que não parece ter consequência narrativa nenhuma. E aí a gente chega no episódio 8. O Gambit como Cavaleiro da Morte merecia mais. Vamos começar pelo design, tá bom? Vamos começar pelo design aqui, porque agora eu irritei. Era só fazer um design realmente marcante, tá? Era só fazer um bagulho da hora. O Gambit como Cavaleiro da Morte deveria ser uma das imagens mais memoráveis da temporada. Mas a sensação é que pegaram o Gambit normal, mudou a cor e pronto. Tá feito, uma skin secundária do Fortnite. E isso é frustrante, porque os outros produtos já conseguiram pegar esse conceito e transformar em algo visualmente interessante. Mas o problema não é nem só o visual. Apesar de ser um grande problema, o problema continua sendo a escala de poder, o tal do Power Scaling. A Lorna, em momentos anteriores, demonstrou uma capacidade absurda de manipulação magnética. Então, de repente, você tem vários telecinéticos tentando sustentar um avião e não conseguem. Enquanto isso, personagens que deveriam estar dentro da lógica específica do poder começam a funcionar conforme a necessidade da cena. E o Noturno, praticamente, vira um deus. Ele consegue derrotar os X-Men, a X-Force, personagens extremamente poderosos, tudo isso sem que a cena estabeleça de maneira convincente por que aquilo está acontecendo. Os personagens simplesmente ficam parados, apanha e o roteiro segue. Aí você percebe que não existe mais uma lógica interna clara. E essa, pra mim, é a verdadeira doença da segunda temporada. Porque não é o Apocalipse, não é Polaris, não é o Gambit, não é o Noturno, é as consequências. O problema real é, os episódios não parecem estar contando uma história só, uma única história. Parece que está tentando encontrar motivos para colocar determinadas coisas na temporada. O episódio 5 só existe para o Wolverine recuperar o Diamante. O 6 só existe para colocar a Polaris em destaque.
o 7 pra colocar o Colosso no X-Men e o 8 pra trazer o Gambit de volta. Isso cria uma sensação muito estranha. Porque você percebe que o roteiro não tá dizendo, essa história precisa chegar aqui. Ele tá dizendo, a gente precisa colocar isso na temporada. Como que a gente faz? E essa diferença muda tudo. Na primeira temporada, os acontecimentos pareciam consequências uns dos outros. Na segunda, muitas vezes, parecem eventos independentes. E isso é especialmente grave em uma série que tem poucos episódios, porque você não tem tempo pra desperdiçar. E a história do Apocalipse fica ainda mais confusa. Talvez o exemplo mais absurdo que seja a história envolvendo o Apocalipse, Kandra e os Eternos. Porque existe uma mitologia muito interessante. Nos quadrinhos, os Eternos são uma parte importante da mitologia do Apocalipse. Existe toda uma ideia envolvendo a imortalidade, antigos mutantes, uma história que atravessa milhares de anos. E é uma lore estranha, completamente. Mas exatamente esse tipo de coisa que pode tornar uma história do X-Men interessante. Você tem um personagem que existe desde o Egito Antigo, você tem uma sociedade mutante imortal, você tem conexões históricas, mitologia, você tem material pra trabalhar. A série simplifica tudo. Kandra acaba funcionando quase como um reservatório de poder da gema. O Apocalipse é colocado em situação completamente diferente. E aquela construção que parecia estar preparando algo gigantesco vai desaparecendo. Até chegar ao ponto que o Apocalipse já foi humilhado, derrotado e morto. E agora? Tá escondido dentro do Gambit. E depois ainda toma uma lição do professor Xavier. Cara, o que aconteceu com o vilão que você estava construindo no episódio 4? Onde que foi? O diabo, onde que foi? Agora, eu vou pedir pra você comparar isso com a primeira temporada, tá? Porque essa parte dói. Porque talvez alguém esteja pensando, tá, mas você tá exagerando. Tá bom então, meu filho. Então vamos comparar uma comparação simples aqui. Primeira temporada, episódio 5, Massacre de Genosha. Destruição, tragédia, consequência, morte, trilha sonora, peso e principalmente sensação de que o mundo mudou. Não é um episódio que existe isoladamente. O que tá acontecendo ali afeta todo mundo. Depois vem o 6, Tempestade, Terror, o Xavier, o Império de Shinra. A série consegue pegar uma história individual e ao mesmo tempo continuar expandindo para uma narrativa maior. Você não sente que tá vendo um episódio aleatório, você sente que tá vendo uma peça da história. Aí chega o 7, né? Em Vampira, tem investigação, tem o luto lá, tem o mistério. Os X-Men estão tentando entender quem foi o responsável por Genosha. E aí, no meio disso, surge o Bastion, o grande vilão secreto. E isso é muito importante, sabe por quê? Porque a série estava planejando uma ameaça que o espectador ainda não compreendia completamente. Você tinha pergunta, quem que tá fazendo isso? Por quê? Como que chegou nisso? E qual é a relação com os sentinelas? E a gente chega no episódio 8, que aí começa o final. O Ciclope, o Cable, o Bastion, a mansão, os sentinelas, o ataque, a ação, a tensão e tudo aquilo que você viu antes começa a coagir. A mansão Xavier pega fogo, Wolverine Noturno coloca suas vidas em risco e personagens que realmente estavam em perigo. E então o Magneto se liberta, vai pro Polo Norte, usa a energia magnética do planeta inteiro e causa um pulso eletromagnético gigantesco. O mundo inteiro é afetado e Xavier olha para aquilo, vê a destruição, vê a mansão, ele vê tudo que eles construíram sendo destruído. Isso, caralho, é storytelling! Porque existe escala, porque existe consequência, existe preparação, existe payoff. Agora coloca os episódios lado a lado. A primeira temporada tem os 5, 6, 7, 8. Cada episódio aumenta a tensão, cada episódio acrescenta uma peça. Cada episódio tá conectado ao conflito e o vilão tá sendo construído, as consequências estão aumentando e a história caminha pra algum lugar. A segunda temporada, né? 5, uma história paralela. 6, outra história paralela. 7, outra história paralela. 8, outra história paralela. Aí você percebe o tamanho do problema. Não é simplesmente que a primeira temporada era melhor. É que as duas temporadas parecem filosofias diferentes de roteiro. A primeira entende que a temporada curta precisa ser coerente. Uma coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra, outra coisa puxa a outra. Então, na sequência de episódios. Mas a segunda não. E isso explica o porquê do downgrade parece ser tão grande. Porque X-Men 97 tinha construído uma expectativa muito específica. Não era só a nostalgia, não era simplesmente pegar a animação antiga e colocar personagens modernos. A primeira temporada mostrou que era possível adaptar histórias clássicas dos quadrinhos, respeitando os personagens e ao mesmo tempo criar algo novo. Era uma obra de confronto para quem já conhecia os X-Men. Você sabia que os personagens seriam tratados com respeito, você sabia que os poderes teriam importância, você sabia que os conflitos teriam peso, você sabia que os grandes arcos seriam tratados como grandes arcos. E esse era justamente o diferencial. Porque durante muito tempo, adaptações de super-heróis sempre tiveram um problema. Pega a história que é excelente dos quadrinhos e gastar essa história sem entender o porquê elas eram excelentes. Você pega uma história clássica, tira algumas partes, junta com outra, muda o personagem, simplifica o conflito ali, pá, da hora, tem que caber 2 horas de filme e pronto, acabou. A referência continua lá e a alma desaparece. Era justamente o que eu achava que X-Men 97 tinha escapado. Só que não foi, né? Não aconteceu. Felizmente não aconteceu. Porque eu realmente queria gostar dessa temporada. Eu queria muito, tá? Eu tava disposto a passar por ano pra algumas coisas, igual eu tenho passado pra Marvel durante os últimos 4 ou 5 anos, não sei. Um episódio mediano, normal, né? Uma adaptação diferente. Fazer o quê? A Marvel. Uma mudança de design, tá, né? Vamos levando. Personagem que parece fazendo algo que eu não gostei, tá.
tem que fazer. O problema é quando você olha pro 8 episódios e começa a perceber um padrão. O Apocalipse, que deveria ser a grande ameaça, é desperdiçado, personagens principais ficam sem função, os episódios não se conectam direito, o Paul Scaling perde a consciência, arcos importantes são simplificados, a temporada começa a parecer um colapso de episódios tentando justificar a presença de personagens e conceitos diferentes. E quando você compara isso com a primeira, o abismo é gigantesco. E talvez essa seja a parte mais importante. Eu não queria uma temporada perfeita. Eu precisava que cada episódio fosse um episódio 5 da primeira temporada. Eu só queria sentir aquela mesma vontade de descobrir o que acontece depois. Mas pra isso acontecer, pra essa vontade existir, eles têm que aprender a conectar a série. A série tem que ser conectada. E no final das contas, eu não acho que o X-Men 97 tenha virado uma animação horrível. Talvez seja esse justamente o ponto, né? Porque se fosse uma série qualquer, provavelmente eu nem estaria aqui fazendo um vídeo de 15 minutos reclamando disso. Só que o problema é que não é uma série qualquer, gente. Não é uma série qualquer. É o X-Men. X-Men 97 é a série que chegou como uma das melhores primeiras temporadas que eu já vi em uma animação de super-herói. E por isso o downgrade parece, tão absurdo. Você sabe do que ela é capaz, você viu, você assistiu, né? Você estava lá na primeira temporada. Você viu o Genosha, você viu o Bastion, você viu o Magneto desligar o planeta, a mansão pegar fogo, Wolverine e o Noturno colocando as vidas em risco. Você viu tudo isso, você estava assistindo. Você viu os personagens tomando decisões que realmente importavam. Uma história que conseguia pegar décadas de quadrinhos e transformar aquilo em televisão. E agora você olha pra segunda temporada e pensa, cadê aquela buceta daquela série? Porque ela ainda tá aqui, os personagens estão aqui, os poderes estão aqui, mas alguma coisa fundamental desapareceu. A sensação de que tudo aquilo importava, e talvez seja isso que mais me decepciona. Não é que X-Men 97 tenha ficado ruim pro dia pra noite, não. É que ela já tinha chegado tão perto de ser especial, que agora qualquer queda parece enorme. E quando você coloca a primeira temporada lado a lado, igual eu falei mais cedo no vídeo, é impossível não perceber. O lado tá construindo a história, o outro tá construindo episódio. E pra uma temporada curta, isso é fatal, porque se fosse uma temporada de 20 episódios, você até conseguia justificar um episódio filler ou outro no meio dela. Mas é 8 episódios, é pequena, você precisa ser rápido pra saber desenvolver as coisas. E infelizmente, deu ruim, né? Deu ruim. E agora eu quero saber de você. Você tá curtindo essa segunda temporada? Você acha que eu tô exagerando e sou um nerd chato? Ou você também sente que tem um grade absurdo em relação à primeira temporada? Principalmente quando você compara os últimos episódios da temporada, os últimos 4 de cada temporada. Comenta aí, porque eu quero realmente saber. E se você discorda de mim, melhor ainda, porque eu quero ver sua defesa. Quero ver você defender essa bosta. Talvez tenha alguma coisa nessa temporada que eu esteja deixando passar. E se você quiser continuar acompanhando minhas análises de Marvel, X-Men, Batman, anime, qualquer nerdice que você vê na internet, já se inscreve aqui no canal, porque tem muita coisa pra discutir. E sinceramente, tá? Depois dessa temporada, eu tenho muita coisa pra falar e pra reclamar, porque eu sou chato. Até a próxima. Que os próximos episódios salvem essa porra, porque eu ainda quero acreditar nos X-Men. Tamo junto, um beijo na bunda de vocês.